Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa quarta aula do nosso curso de Lógica de Programação com Python para apostadores esportivos. Na nossa aula de hoje, vamos trabalhar nos tipos de dados fundamentais em Python. Especificamente, vamos explorar os dados numéricos, os dados de texto e os dados booleanos. Esses conceitos são os blocos de construção de qualquer programa em Python. E compreendê-los é crucial para a nossa jornada em análise de dados esportivos. Vamos aplicar cada um desses tipos de dados a exemplos práticos, dando uma aplicação direta à teoria trabalhada. Então vamos começar falando sobre as variáveis, sobre os tipos de dados numéricos. Os inteiros são números sem uma parte decimal, usados quando queremos contar coisas que não podem ser divididas, como o número de gols em uma partida. Por outro lado, os floats, eles têm uma parte decimal e são usados quando precisamos de mais precisão, como, por exemplo, as odds de uma aposta. Então, como exemplo, eu coloquei aqui, número de gols marcados pelo time da casa e pelo visitante. Gols casa, 3. Gols visitante, 2. Como variáveis, como dados decimais, as odds de uma aposta. Então, odds da vitória da casa, 1.5. Odds da vitória do visitante, 2.5. Aqui estou colocando uma mensagem, ele apresentar a quantidade de gols do time da casa, e aqui para ele colocar as odds do time da casa. Quando a gente executa essa célula, ele vai apresentar essa mensagem. O time da casa marcou 3 gols. As odds de vitória do time da casa eram 1.5. Tem um comando que a gente verifica qual é o tipo da variável. Então, por exemplo, se eu colocar type gols casa, ele vai apresentar o nome int, que é o tipo de variável inteiro. Se a gente colocar type odds vitória casa, ele vai dizer que é um float, um ponto flutuante. Vamos agora falar sobre as strings. As strings são sequências de caracteres usadas para representar textos. Elas são incrivelmente versáteis em Python e fundamentais para exibir mensagens, trabalhar com nomes de times, nomes de jogadores ou qualquer informação textual. Então, por exemplo, coloquei aqui nome do time, Flamengo. Melhor jogador, Gabriel Barbosa. Então, estou colocando uma mensagem, print. O melhor jogador do nome do time e aí ele vai puxar o nome do melhor jogador. Então, executando, ele vai colocar a seguinte mensagem. O melhor jogador do Flamengo é Gabriel Barbosa. Aqui é só um exemplo, viu, pessoal? Então, nem Flamengo todos. Nosso próximo tipo de dado são os dados booleanos. Os booleanos representam 2 valores, valor true ou valor false. O true é verdadeiro e o false é falso. Esse tipo de dados são extremamente úteis para tomar decisões lógicas em nossos programas, como determinar se uma aposta foi vencedora ou não. Então, aposta no time da casa, true. Vitória do time da casa, true. Aposta vencedora, igual a aposta do time da casa, se é igual a vitória do time da casa. Então, vamos executar e ele vai dar a mensagem true. Se por um acaso eu colocasse um false, a aposta do time da casa seria diferente da vitória do time da casa. Então, ele daria false. Então, agora que entendemos os tipos de dados fundamentais, vamos ver como eles podem ser combinados em um exemplo prático. Suponha que queremos registrar uma aposta em um jogo, incluindo o nome do time, o número de gols previstos, as odds e se a aposta foi bem sucedida. Então, colocando aqui as informações da aposta. O nome do time é um string, não um caractere. Gols previstos é um tipo numérico inteiro. A odd, ela é um número decimal, um float. E aqui a aposta bem sucedida, true, como sendo um dado booleano. Então, executando essa célula, a gente vai ter as informações das nossas
da nossa aposta. Então, com a aula de hoje, vocês têm uma compreensão mais sólida dos tipos de dados fundamentais no Python e como vocês podem aplicá-los no contexto das apostas esportivas. Pratiquem o que aprendemos hoje, tentando criar seus próprios scripts que utilizam números inteiros, números decimais, texto e variáveis booleanos. Na próxima aula, a gente vai expandir o nosso conhecimento para variáveis e expressões, ferramentas poderosas que nos ajudarão a manipular esses dados de formas mais complexas. Obrigado pela atenção de todos e nos vemos na nossa próxima aula.